Amado Senhor, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede para Te servir, para servir o Teu povo, para Te amar, para publicar os Teus atos poderosos. Ó Senhor, ajuda-nos, guarda-nos cada dia. Abençoa os teus filhos na cidade, no campo, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, meus queridos irmãos. Que maravilha iniciar o dia pedindo a graça, buscando a orientação divina, glorificando a Deus, ou mesmo fazendo nossas interações com o Senhor, já que o Senhor nos deu liberdade e autorização para isto. Nós vamos meditar num texto que muita gente teria dificuldade para entender, porque Deus fez promessas muito solenes a Davi. Davi era um homem muito quebrantado. Deus ama o quebrantado de espírito. Deus ama as pessoas humildes. E Davi era muito humilde, era muito quebrantado. Era um homem que buscava a Deus, visto, apresentado como homem segundo o coração de Deus, que é um enigma isso. A maioria de nós parece que plantamos um pé de ignorância na nossa casa. Aí lê um texto e pega um versículo, uma frasezinha e fica cultivando este pé de ignorância, alguns até de estupidez. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? É porque ele era bom demais, era melhor que os outros? Não. É porque ele jamais reinaria se não fosse segundo o coração de Deus. Jamais. O pai não era rei. Ele jamais seria responsável pelos bens do pai, pelos bens de família. Porque isso é uma atribuição do primogênito. O primogênito não está mais vivo, não tem habilidade, capacidade, então é o segundo. Como ele era o sétimo filho, ele até nunca entrava o homem segundo o coração de Deus. Como ele era um homem quebrantado, cheio da graça e tinha promessas muito solenes, ele estava passando por grandes dificuldades, os adversários oprimindo de todos os lados. Aí ele questiona o Senhor. Ele tinha essa liberdade e você também tem. Eu tenho e uso a liberdade que o Senhor nos deu mediante a comunhão para a gente perguntar a Ele o porquê disto ou daquilo. Então, Salmo 89, versículo 48, Davi, como que ele entrasse para ter uma audiência com Deus, e ele diz: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará a ele a sua alma do poder da sepultura? Digamos que houvesse esse homem. Ele teria esta força. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Tu jurou, prometeu, e onde estão? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Ele teve grande dificuldade com os filisteus, com os amonitas, moabitas, muitos povos. E ele é como se não tivesse entendido
que a sua escolha, a bênção de Deus na sua vida, a promessa de Deus na sua vida não isentava de aflições. Ele não entendeu, ele não entendia como é que Deus me prometeu, inclusive, um reino eterno, e essa gente me pressiona de todos os lados, e emboscada, e todo jeito. Como é que fazem isso? Então, parece que ele não tinha entendido. E ele, como servo de Deus, ele se via numa situação difícil, aqui no versículo 54, diz: com o qual, Senhor, os teus inimigos, falando o opróbrio, com o qual os teus inimigos têm difamado, com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Tu me prometeste vida, vida longa, um reino eterno, e estes inimigos colado. Estes inimigos, eles difamam o Senhor, difamam o Deus que me escolheu e difamam a mim. Lembra-te, os 50 para entender. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito. Eu trago aqui, frontalmente, como eu trago no meu peito o opróbrio dos povos poderosos. Eu estou sendo oprimido, pressionado, eu sofro a opressão deles. E eles difamam o Senhor e difamam as pisadas do teu ungido. Para aqueles adversários, Davi não era rei, coisa nenhuma, não tinha promessa de coisa nenhuma, não teria futuro. E o objetivo deles era realmente eliminar aquele homem. Ele sofreu muito, é tanto que ele fez várias guerras. Quando ele se propõe fazer o templo, Deus disse: não, você derramou sangue demais. Ele derramou sangue até desnecessário. Eu acho que, como a maioria dos soldado novo, pastor novo, delegado novo, advogado novo quer advogar para o mundo. Um pastor novo quer salvar o mundo. Um delegado novo quer prender o mundo, quer ordenar, quer botar ordem. O Davi, quando o sogro fez uma perversidade contra ele, o sogro não conseguiu matar ele. Não conseguia, tinha medo dele. Ele tinha virado música popular. Música popular. Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul ficou injuriadíssimo. Só falta dar o reino para esse cara. Olha aí, a música. Me atribuem milhares e a ele 10 milhares. Ou seja, ele é maior na visão do público, é maior do que o rei. Aí o Saul tramou a história de um dote. Ele tinha uma filha, uma cobra velha em casa. Ele criava uma cobra e queria prejudicar o Davi. Então, fazer o seguinte, ele vai gostar da ideia de ser genro do rei e eu faço ele morrer bem longe daqui. Ele disse: olha, tem que inventar a coisa. Tu sabe que eu tenho um horror aos filisteus, e os filisteus têm horror a mim. Agora é o seguinte, o teu dote, você é pobre, você é liso, você não tem dinheiro. O dote, você vai quitar o dote do casamento com a princesa
Ô, roubada que o Davi entrou. Você vai pagar o dote, vai quitar o dote com 100 prepúcio de filisteu. Ou seja, o Saul sonhou com a morte do Davi e não com o reino. O Davi era um soldado e tanto, e eu acho que se arrogou um pouco e trouxe 200. Pode ficar certo que era impossível fazer a cirurgia da fimose de um filisteu e deixá-lo vivo. Era impossível. Davi deixou 200 cadáveres. O texto não diz. Se você quiser, pressione os neurônios que eles vão funcionar. Não era uma cirurgia, eu uso o termo para fazer hora. Não era um massacre. Só que o Saul queria vê-lo morto com a espada dos filisteus. E o Davi, um soldado novo, um comandante novo, uma fera, trouxe 200 prepúcios de filisteus. Eu acredito, os homens de Deus, os escritores, os cronistas, eram pessoas muito, muito tementes, muito prudentes, e não tinham a informação e a liberdade que nós temos no mundo ocidental de dizer, de falar, de supor e até expressar, guardando os critérios. Então, o escritor trata, mas não faz um comentário, não apresenta o seu ponto de vista, não. Não é um registro, é uma crônica. E pode ficar certo que os filisteus nunca tiveram tranquilidade com o Davi. Teve um período até que o Davi ainda se amparou lá com um deles. Eram 5 reinos, era o poder filisteu, eram 5 cidades-estado. Eram 5 cidades que tinham independência, tinham seus reis, seus príncipes. Eram lá 5 principados no reino filisteu. Não tem uma definição assim tão clara, mas é como se a gente pudesse definir assim. Eram 5 principados no reino filisteu, cada um administrando uma cidade. E o Davi se torna uma pessoa perversa para eles, uma pessoa horrível para eles, uma pessoa que eles queriam ver morto mesmo. O Davi leva isto à presença, à sua audiência com Deus. Que homem há que viva e não morra, não veja a morte? Livrará a ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades? Ou seja, onde estão as tuas promessas que juraste ao teu servo pela tua verdade? Lembra-te do opróbrio, lembra-te da opressão, lembra-te da afronta que nós sofremos. O inimigo afronta o Senhor e afronta o ungido do Senhor. Mas ele termina, claro, como ele era cheio da graça, ele termina: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Com toda perturbação, ele glorifica, exalta o Senhor, exulta na presença do Senhor, até quando questiona o que foi feito da bondade, da benignidade e da fidelidade.
E Deus abençoe os nossos amados irmãos e nos dê graça, nos dê direção, nos ensine a buscar a Deus, a tomar decisões, a servir melhor o Senhor com aquela decisão, aquele propósito santo de servir. E a declaração bendita: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Meus queridos irmãos, vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar o Senhor. Então, a nossa intercessão hoje é pelo direcionamento dos novos. Eu falei do delegado novo, pastor novo, os novos obreiros, os novos pastores, os novos irmãos que estão sendo investidos de autoridade num período tão dramático, tão difícil. Que o Senhor possa abençoar e guardar. Que quando a igreja está em paz, é uma bênção. A igreja em paz, a comunidade feliz, eu conheço isso muito bem e muito de perto. Não acompanhei a igreja, não acompanho a igreja, participo. Então é uma maravilha. Amado Senhor, Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela Tua bondade, pela manifestação de Jesus Cristo. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados e pela comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça revelada, pelo Teu amor, Senhor, selado em nossos corações. Agora, Senhor, abençoa os meus irmãos, novos convertidos, novos ministros. Toma em Tuas santas mãos cada vida, Senhor, nos dando graça, ordenando nossos passos, que nós possamos andar na Tua presença com desenvoltura, com segurança, Senhor, sem dúvida, sem vacilar. Amado Pai, Deus misericordioso, guarda os Teus servos em todo lugar, grandes e pequenos, jovens e adultos, ovelhas e pastores. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.